Pessoal, então esse aqui é o módulo 10, né? Aquele com o sorriso de Mona Lisa. Então, sem enrolação, já vamos para a divisão dos tópicos desse módulo, né? Do conteúdo desse módulo. Então, primeiramente, a gente vai começar falando sobre o objeto de estudo. A gente vai entender o que a gente está estudando, onde que isso aconteceu e em que época que isso ocorreu. Em seguida, a gente vai fazer uma contextualização desse objeto, no qual a gente vai definir, né, o significado de renascimento. Depois a gente vai falar um pouco sobre as causas, sobre a gestação desse processo, porque esse processo aconteceu. Em seguida, a gente vai identificar algumas das suas características. E depois a gente vai passar para o estudo da arte e da ciência renascentista, no qual vocês vão procurar algumas obras e algumas teorias dos artistas e dos cientistas que se destacaram nesse período que a gente está estudando. Então, vamos começar aí com o primeiro tópico de conteúdo, que é o objeto de estudo. Pessoal, o objeto de estudo, muito simples. A gente precisa identificar o tema, né? A gente vai estudar um processo histórico que se chama Renascença ou Renascimento. Esse nome, ele tem a sua origem a partir do estudo, a partir de um livro, aliás, de um cara que se chamava Giorgio, estou tentando lembrar o nome dele aqui, Giorgio Vasari. Ele era um arquiteto italiano que viveu ali entre 1511 e 1574, mais ou menos. Ele foi contemporâneo, ou seja, ele viveu na mesma época que esse processo histórico que a gente está estudando. E esse livro que ele escreveu, ele se chamava Vida dos Mais Excelentes Arquitetos, Pintores e Escultores Italianos. Ele publicou esse livro em 1550. Certo? E nesse livro ele focava muito, ele destacava muito a renovação das artes que estava acontecendo lá na Península Itálica. Ele destacava muito a preocupação que os artistas da época tinham em trazer de volta o mundo antigo, como se os artistas eles quisessem fazer renascer os pensamentos e as criações lá da época dos gregos e dos romanos. Então, os renascentistas eles tinham um desprezo gigantesco pela Idade Média, a qual eles chamavam de Idade das Trevas, porque eles falavam assim, que nada tinha acontecido de bom nesses 1000 anos que foram chamados de Idade Média, e eles estavam chamando a sua época de época do Renascimento. Então, tinha a época importante foi a Idade Antiga, pois na Idade Moderna as coisas importantes morreram, e nessa época aí do Renascimento, começo da Idade Moderna, as coisas importantes elas estavam voltando. No século XIX, os historiadores da época, eles pegaram esse termo Renascimento e passaram a empregar não somente nas artes, mas passaram a empregar também na literatura, na filosofia e na ciência, para se referir a uma mudança, a uma renovação cultural que ocorreu na Europa durante esse período. Tá? E o Renascimento, em relação ao lugar, ele começa nas cidades italianas. Vocês precisam entender que o Renascimento ele foi um movimento de caráter urbano. Um camponês lá do ano 1000 e um camponês lá do ano 1500, quando estava acontecendo o renascimento urbano, vocês iam perceber que não tinha muita diferença entre a vida desse camponês do ano 1000 e a vida desse camponês do ano 1500. Onde as coisas estavam mudando mesmo era nas cidades. Tá? O renascimento comercial, o renascimento cultural e científico, ou a renascença, ele começa aí nas cidades italianas, ele se espalha pela Europa ocidental e vai influenciar outras regiões do mundo também, mas o foco aí foi nas cidades italianas e também, e de uma forma geral, no continente europeu. Shakespeare, que é um autor inglês, ele é um autor renascentista. Vários artistas dessa época são muito conhecidos até hoje, Michelangelo, Leonardo da Vinci, todos esses artistas eles surgem e ganham muito prestígio nessa época e se tornam conhecidos ao longo da história, chegando aos nossos dias, ok? E o Renascimento, gente, ele não tem assim uma data específica para começar, porque é um movimento artístico, né? Mas a gente costuma dizer que ele começou aí lá no finalzinho, lá no comecinho do século XIV, lá ali por volta de 1300 e pouco, 1301, 1300 e pouco, e ele vai até o ano 1600, que é o século XVI. Então ele tem uma duração aí de mais ou menos uns 300 anos. Foi nesses 300 anos se desenvolveu essas características que a gente chama de renascença. Ok? Então, definido esse nosso objeto de estudo, a gente parte para a segunda parte da aula, né?
que é a contextualização do objeto, que a gente vai caracterizar melhor o que é o Renascimento. Hoje a gente vai entender por que esse Renascimento aconteceu e quais as características mais específicas desse processo, tá? Vamos lá, então. Gente, para a gente entender o conceito de Renascimento, vamos tentar fazer uma coisa mais prática, né? Essa imagem aqui que vocês estão vendo, essas duas imagens, aliás, elas têm uma coisa, uma característica em comum e uma característica diferente, que difere uma da outra, tá? Pense aí por uns 3 segundos o que elas têm de semelhante e o que elas têm de diferente. O que diferencia e o que assemelha uma à outra, tá? Então. Gente, então, o que essas duas imagens elas têm em comum, assim, à primeira vista, é o que? É o tema. Todas elas tratam do mesmo assunto, que é o que? O sepultamento de Cristo. Então, a gente tem Cristo aqui, morto aqui, e a gente tem Cristo morto aqui também. Então, elas tratam do mesmo assunto, mas o que diferencia ela é as técnicas que foram utilizadas para a produção dessas obras. Aqui a gente tem uma imagem de antes da Renascença e aqui a gente tem uma imagem depois da Renascença. Então, o Renascimento, gente, ele foi o quê? Ele foi uma mudança, ele foi uma renovação no processo de produção artística. Se mudaram as técnicas para se produzir arte. Aqui a gente tem uma arte bem mais simples, se a gente for ver, né? E aqui a gente tem umas técnicas bem mais sofisticadas. Por isso que os renascentistas eles se tornaram tão populares, porque as obras dele pareciam quase como que para a gente hoje fotografias. Olha aqui, enquanto a gente tinha uma obra antes da Renascença e aqui a gente tinha uma obra depois da Renascença. Por isso que esse movimento ele é tão importante, porque ele vai criar essa possibilidade das pessoas construírem obras que se assemelham demais a realidade, tá? Mas o Renascimento, ele não foi só artístico, ele foi científico também. E para isso eu trouxe aqui 2 mapas mundi para vocês observarem. Aqui a gente tem um mapa mundi antes da Renascença e aqui a gente tem um mapa mundi depois da Renascença, ok? Então, esse mapa mundi aqui, esse primeiro aqui, ele é chamado de mapa, nem é mapa mundi que a gente chama, é o mapa TIO, em que ele mostra para a gente como os europeus, ali por volta do ano 1000, do ano 800, por exemplo, achavam que era o mundo. Então, eles achavam que o mundo era esse disco onde existia a Ásia, a Europa, a África, existia o Mar Vermelho, né? O Mar Mediterrâneo e existia o Mar Oceano em volta. E só. Se você chegasse para um europeu do ano 1000 e falasse para ele assim, desenha o mundo, ele faria uma coisa muito parecida com essa daqui. Já esse outro mapa que está aqui do lado, ele é um mapa mundi que foi feito no ano de 1580. Se a gente olhar para ele, a gente percebe que ele possui algumas diferenças bem gritantes aos Estados Unidos. A Antártica está quase que do tamanho do restante dos outros continentes. A gente percebe que ele não é exatamente igual ao nosso mapa mundi, mas a gente já consegue observar, a gente já consegue reconhecer que esse é o mapa mundi, porque a silhueta, as ideias principais de cada continente já estão definidas aí, não é? Aí, de novo, esses mapas eles têm o mesmo assunto, né? Eles estão aí para mostrar para a gente como que o europeu lá do ano 1000 e do ano 1580 entendia o mundo, mas o que difere um do outro, de novo, é a técnica de produção. Esse mapa aqui, para ele ser produzido, as pessoas consultaram principalmente a Bíblia. Ele foi um mapa que foi feito a partir das indicações que estavam lá na Bíblia. Já esse outro mapa que está aqui do lado, ele foi criado com base na observação, com base na análise que as pessoas estavam indo fazer. Então, os navegadores eles estavam indo fazer, eles não pensavam, deve ser dessa forma. Não, eles estavam observando, eles estavam indo no lugar, eles estavam desenvolvendo a cartografia de uma forma mais rara. Tanto que se eu colocasse um mapa aqui para vocês de antes, da época lá dos gregos, vocês iam perceber que o mapa dos gregos talvez fosse mais parecido
com o nosso do que o mapa dos europeus da Idade Média, lá dos gregos antigos. Mesma coisa se eu colocasse uma obra de arte lá da época dos gregos. Vocês iam ver que na época dos gregos parecia muito mais real do que na época da Idade Média. Então, mas voltando aqui para esse mapa, o que muda é a forma de se produzir esse conhecimento, de se chegar ao conhecimento. Aqui se utilizava principalmente como instrumento a fé e a Bíblia. Estava escrito na Bíblia que o mundo deveria ser mais ou menos assim, ou o padre disse que era mais ou menos assim, você tinha que ter fé e acreditar que era assim. Já esse mapa aqui, gente, ele falava, não, gente, ó, a gente está navegando, a gente está observando, a gente está circundando o litoral, a gente está vendo que o mundo é dessa forma, mas a gente está indo lá ver, analisando, observando, experimentando. O mundo é dessa forma. Então, o renascimento comercial, o renascimento artístico, ele também foi um renascimento cultural. Ele foi também não só uma mudança na forma de se fazer arte, mas também foi uma mudança na forma de se chegar ao conhecimento. Isso é chamado de renascença, ok? É a passagem desse tipo de arte para esse tipo de arte e a passagem desse tipo de produção de conhecimento científico, ou de conhecimento de uma forma geral, para esse tipo de conhecimento. Aí, a gente precisa entender algumas coisas que estavam acontecendo nesse período que ajudam a gente a explicar a renascença, não é? Que a gente tem essas 6 características: o crescimento comercial, a mudança de mentalidade, o fortalecimento da burguesia e os elementos da antiguidade clássica que tinham sido preservados na Itália, o surgimento do humanismo e a chegada da imprensa. E agora a gente vai entrar especificamente em cada um desses processos, tá? Pessoal, tive que dar uma paradinha aqui, mas vamos continuar. Então, vamos entrar agora especificamente em cada uma dessas características aí que eu acabei de listar em relação ao porquê que o Renascimento aconteceu, ou seja, por que ocorreu essa mudança desse tipo de arte para esse tipo de arte e desse tipo de produção de conhecimento para esse tipo de produção de conhecimento que está do outro lado aí eu tocando no computador como se vocês estivessem vendo eu fazer isso, né? Mas enfim, vocês entenderam o raciocínio. Vamos começar então aí pela questão aí do crescimento comercial. Então, gente, o renascimento urbano, o renascimento artístico, como eu falei para vocês, ele foi resultado também, ele está muito ligado àquele renascimento comercial e urbano que a gente estudou lá em algum módulo relacionado à Idade Média, né? O que aconteceu, gente? A gente viu que nessa época do renascimento comercial foi uma época aí de fortalecimento das atividades comerciais, né? De crescimento das cidades, principalmente das cidades que estavam na região de Flandres e que estavam na região do que hoje é a Itália. Então, as cidades italianas e as cidades holandesas, entre aspas, elas podem ser consideradas as mais urbanizadas da época e foi onde o renascimento pegou com mais força. Por quê? Porque a expansão das cidades, elas acabaram gerando um fluxo maior de mercadorias e de ideias. Então, nas cidades, gente, se reunia, principalmente nas cidades italianas, nas cidades de Flandres, a região de Flandres, ia gente de vários lugares do mundo e levava gente de vários lugares também, e levava ideias de várias partes do mundo. Quando as ideias se encontram, porque se a gente só vive com gente que pensa igual a gente, dificilmente a gente muda a nossa forma de pensar. Agora, quando a gente convive com o diferente, com pessoas que têm hábitos diferentes, culturas diferentes, esse choque de ideias ele acaba gerando até outras ideias que não eram pensadas nem por um lado, nem pelo outro. Então, esse fluxo de pessoas lá nas cidades italianas foi essencial para que o Renascimento acontecesse, para que as pessoas olhassem e falassem assim, olha, a gente vive dessa forma, o europeu principalmente lá, eu vivo dessa forma, mas o africano vive de uma outra forma muito diferente. Depois vai chegar a época dos indígenas. Nossa, os indígenas, eles vivem de outra forma. O asiático, ele vive de uma outra forma. Então, existem outras possibilidades de se viver. Então, esse choque aí de culturas que aconteceu através aí do fluxo aí de ideias nas cidades foi essencial para o renascimento comercial, o renascimento cultural e científico acontecer. E isso acabou tá ligado à segunda causa, que é o quê? Que é uma mudança de mentalidade, né? Como eu acabei de falar, o contato dos europeus com várias civilizações do mundo acabou gerando uma mudança, fez o europeu
parar e pensar, peraí, o que eu estou fazendo, né? Existem outras formas? Então, o europeu, ele conheceu as técnicas, ele conheceu o próprio conhecimento científico, os costumes de povos da Ásia, da África, da América, que tinham outros valores, né? Outros costumes, e as pessoas começaram a perceber, principalmente as pessoas que estavam nas cidades, que os valores, os costumes e as técnicas que os europeus tinham desde a Idade Média, elas estavam meio que inadequadas para esse novo período. E aí vão começar a surgir muitas escolas fora dos mosteiros, porque geralmente a maioria das escolas que existiam na época, até então, eram escolas nos mosteiros para ensinar principalmente coisas ligadas à religião. Então começaram a aparecer escolas nas cidades, e essas escolas tinham como público a burguesia. E a burguesia, ela queria aprender outras coisas para além da religião, porque só aprender religião já não era mais suficiente para a pessoa se situar e se organizar e viver nesse novo mundo que estava nascendo. A primeira mudança de mentalidade que a gente pode colocar é a mudança da noção de tempo, tá? Então, durante a Idade Média, o tempo era visto como propriedade de Deus. E usar o tempo para, por exemplo, ganhar dinheiro era considerado usura, que era um pecado. Então, emprestar dinheiro a juros era considerado uma atitude pecaminosa, era considerada um pecado. Na Idade Moderna vai acontecer uma mudança, né? Através do Renascimento, o tempo ele vai ser visto como uma propriedade do homem, e o homem precisa usar o tempo em benefício próprio, para que ele consiga realizar coisas que sejam importantes para ele. Uma outra mudança que vai acontecer também, que vai de mentalidade nesse período, é em relação à fé, que na Idade Média era vista como o mais importante instrumento de compreensão da realidade. Durante a Idade Moderna, vai haver uma mudança. E a razão, ela também vai ser considerada um instrumento tão importante quanto a fé para compreender, para entender o mundo que cercava as pessoas naquela época. Outra mudança de mentalidade que vai acontecer nesse período é em relação do indivíduo com a sociedade, certo? Na Idade Média se valorizava o coletivismo. Uma pessoa individualmente, ela não tinha importância nenhuma. Ela era importante a partir do momento que ela pertencia a um grupo. O camponês só era importante porque ele pertencia ao campesinato. O nobre só era importante porque ele pertencia à nobreza. Aqui na Idade Média, na Idade Moderna, com o Renascimento, vai acontecer uma mudança, certo? Vai começar a se valorizar mais o individualismo, ou seja, principalmente o valor ao talento individual de cada um. Tanto que se a gente voltar naquela imagem, naquelas duas imagens do sepultamento de Cristo, a primeira imagem ela não tem autor e a segunda imagem ela tem autor. Justamente por isso, porque a primeira imagem ela foi uma obra coletiva, foi feita por várias pessoas, não importava botar o nome lá, e a segunda ela foi feita por um autor, né, por um artista, e ele colocou o nome dele lá, por quê? Porque ele queria ficar conhecido, ele queria ficar famoso, e isso permitiria que ele sobrevivesse através da sua arte, através do seu talento individual. E uma outra mudança que vai acontecer, gente, é em relação ao teocentrismo, que vai ser meio que substituído pelo antropocentrismo. O que é o teocentrismo? O teocentrismo, gente, ele é a forma de pensar em que o centro de todas as preocupações era Deus. A Bíblia era a fonte de explicação, a fé deveria ser, como eu acabei de falar, deveria ser o principal instrumento. Então, Deus é como se tudo, de forma metafórica, como se tudo girasse em torno de Deus, em torno da religião. Na Idade Moderna, com o Renascimento, acaba surgindo o antropocentrismo, que é o quê? O ser humano passa a ser o centro de todas as preocupações. Mas não era um antropocentrismo teísta ou que negava a religião, mas falava assim que a maior obra de Deus era o ser humano, então ele deveria ser a principal preocupação do próprio ser humano, e a razão era a principal característica que Deus deu para o ser humano para o diferenciar de outros animais. Então usar a razão não tinha problema nenhum para contrariar a fé, porque Deus deu essa característica para os seres humanos. E a última mudança foi em relação ao estatuto do corpo. O corpo, na Idade Média, era considerado uma fonte de pecado, então você pecava através do seu corpo. Por exemplo, a gula, se você comesse demais, você estaria pecando, estaria cometendo um pecado da carne. Já na Idade Moderna, não. Na Idade Moderna, o corpo se transforma em uma fonte de prazer. Então, eles falavam assim: coma, aproveite, desfrute das frutas, coma, porque você precisa aproveitar tudo que tem aqui nesse mundo.
tá? Então essa foi a mudança, essa virada de mentalidade que aconteceu entre um período e outro. A terceira causa que vai fazer com que o Renascimento aconteça é o surgimento da figura dos humanistas, que vão ser os responsáveis, em grande parte, pela mudança de mentalidade que vai acontecer no continente europeu. Todas essas 5 mudanças que eu listei aí para vocês agora, que estão ligadas à segunda razão do Renascimento ter acontecido, ela foi promovida em grande parte pelos humanistas. Gente, quem é o humanista? Ali no século Vamos tentar entender isso. Ali no século XV, 1400 e pouquinho, por exemplo, surgiu um movimento de renovação do pensamento europeu que vai colocar o ser humano como figura central, ou seja, o antropocentrismo. E a expansão comercial, a volta das cidades, a volta dos comércios, trouxe como necessidade a existência de profissionais que fossem preparados para a nova realidade. Então eles vai ser, como eu acabei de falar em momentos anteriores, vai surgir a necessidade de uma reforma educacional, né, que privilegie mais um ensino laico, um ensino que ensine matemática, que ensine história, que ensine ética, filosofia, história para os alunos, do que ficar ensinando somente teologia, porque esse conhecimento era importante, sim, eles não negavam que era importante, mas não era mais suficiente para aquele novo mundo que estava surgindo, certo? Então, a principal característica dos humanistas é que os humanistas acreditavam que o ser humano era criatura de Deus, mas ele também era criador do mundo em que ele vivia, então ele poderia alterar a sua realidade. Então eles eram muito contrários à noção de que o ser humano tivesse uma natureza definida ou que ele tivesse um destino predeterminado. Eles eram muito favoráveis à liberdade de expressão, a liberdade de criação, a liberdade de se movimentar, de não ficar preso às estruturas que tinham sido definidas para cada pessoa, para cada arte, para cada forma de fazer ciência lá na Idade Média. E esse tipo de atitude vai acabar dando um novo fôlego, né, para as pessoas que se dedicavam a estudar. Então, eles vão passar a estudar a natureza, as artes, as técnicas, e também vão buscar novos conhecimentos. Não ficar só repetindo o que as pessoas estavam fazendo na Idade Média. E os estudos humanistas, eles tinham 3 características, né? Eles buscavam inspiração no conhecimento do clássico, lá da época dos gregos e dos romanos. Eles se inspiravam muito porque eles achavam a produção científica e artística greco-romana muito avançada, mais avançada do que a própria Idade Média. Eles se baseavam muito nesse antropocentrismo, como eu acabei de falar, eles se interessavam pelo ser humano. E eles valorizavam também muito o racionalismo, compreender as coisas através da razão. Por que chove? Vamos tentar explicar racionalmente por que chove, e não simplesmente porque é da vontade de Deus, sim, mas como que Deus então faz para fazer chover? Era isso que eles buscavam, tá? E uma terceira causa para o surgimento do renascimento comercial e urbano foi o fortalecimento da burguesia como classe social. Então, quando as cidades voltaram, quando o comércio voltou, surgiu uma nova classe social na Europa, além daquelas 3 que já existiam, que era o clero, os nobres e o campesinato. Surgiu a burguesia, que eram os habitantes da cidade. Ao longo do final da Idade Média e da Idade Moderna, a burguesia se tornou a classe mais rica e poderosa. A burguesia, gente, eram pessoas que desenvolviam atividades voltadas para o lucro, voltadas para o lucro. Primeiro eram os comerciantes, depois vão vir os banqueiros, e mais aqui para o século XIX, depois dessa época aí, os donos das indústrias. Tá? Aí o que acontece, gente? Viver da arte, estudar, exigia naquela época uma grande fortuna pessoal, porque você não poderia trabalhar para você aprender a pintar, para você aprender a fazer música, para você aprender a desenvolver o seu processo de escrever um livro. E muitos artistas, gente, não tinham recursos necessários para poder bancar isso. Então, o que vai acontecer? Nesse momento, lá nas grandes cidades italianas, como Gênova, Veneza e Florença, elas foram palco aí do surgimento de uma burguesia muito rica. E a burguesia, quando ela estava enriquecendo, porque ela não tinha prestígio ainda, ela tinha dinheiro, o que ela vai fazer? Ela vai querer ostentar o poder, o dinheiro que ela tinha conseguido através aí da ostentação, através aí da exibição de bens materiais. Aí, nesse contexto, a burguesia ela vai atuar como patrocinadora da arte e dos
artistas. Então, a burguesia ela vai bancar muitos artistas, naquela época vai pagar muitos artistas, vai manter muitos artistas, justamente com essa função aí de criar obras de arte, criar esculturas para exibir. Olha, eu fiz esse quadro aqui, eu paguei tanto por ele. Ela dava uma festa, chamava os músicos, certo? Então eles vão querer usar da arte para mostrar que eles tinham enriquecido. Olha, eu estou mais rico que o nobre tem o castelo, mas eu tenho essa casa aqui que foi erguida por um arquiteto, né? Que não era o arquiteto que eles chamavam, né? Que foi erguido, e essa casa ela está muito mais enfeitada que a do nobre, certo? Então eles vão ajudar muitos artistas para que eles consigam se promover socialmente dessa forma. E um outro motivo aí foi que na Itália, gente, como eu acabei de falar, os renascentistas eles se inspiravam muito na época dos gregos, na época dos romanos. E na Europa inteira, o lugar onde mais tinha elementos da antiguidade era na Itália, certo? Porque lá na Itália tinha sido o quê? A sede, lá na Idade Antiga, do Império Romano. Então, vários vestígios tinham sido preservados. E nessa época aí também começa a chegar os sábios bizantinos que estavam fugindo lá da invasão dos turcos otomanos e foram para a Península Itálica. Quando eles vão para a Península Itálica, eles conheciam muitas técnicas que eram desconhecidas pelos europeus naquele período. E, por fim, o último motivo que vai ajudar a acontecer o Renascimento foi a invenção da imprensa, né? Então, a difusão do pensamento humanista, esse interesse aí dos estudos dos humanistas em todas as áreas, para um grande número de pessoas, ocorreu através da imprensa, certo? Os primeiros livros impressos da história foram feitos lá na China. No século XV, o alemão, o Gutenberg, ele difundiu os tipos móveis metálicos lá na Europa, certo? Nessa mesma época, desenvolveu a xilogravura, que era a impressão das ilustrações, né, em blocos de madeira. E eu vou tentar explicar isso aqui para vocês de uma forma mais clara. Então, gente, antes da invenção da imprensa, os livros eram copiados à mão. Uma pessoa gastava um certo tempo para 2 meses para escrever um livro, por exemplo, copiar o livro de alguém para fazer para outra pessoa. Quando a imprensa foi inventada, dava para fazer 3.600 páginas por dia. Ou seja, a gente pensar que um livro aí tinha 360 páginas, daria para fazer 10 livros por dia. Ou se fosse menor, daria para fazer até mais. Então, se uma pessoa gastava 2 meses para copiar um livro, com a imprensa, o que vai acontecer? A quantidade de livros que vão ser disponibilizados para os renascentistas estudarem vai ser muito, muito maior. Então, somando todas essas características, o que vai acontecer? Isso aí vai favorecer que se floresça essa mudança, essa virada na arte e na ciência que a gente conhece pelo nome de Renascimento. E só para finalizar, a gente vai entrar na última parte da aula, a penúltima, né? As características da Renascença. Então, o Renascimento ele tem essas 5 características que estão listadas aí. A primeira dessas características é o naturalismo. O que é o naturalismo? É o interesse do artista por representar a natureza, os seres e as coisas com grande precisão. Então, se a gente observar aquela primeira imagem do sepultamento de Cristo e a segunda imagem, a gente vai ver que a primeira imagem, a representação, ela é muito simbólica. Cristo, certo, está muito grande, as pessoas estão muito pequenas. Por quê? Porque o artista de antes da Renascença, daquela época, ele fazia o seguinte, ele falava assim, ó, a pessoa ela tem que ser representada pelo tamanho que o tamanho de uma pessoa num quadro tem que ser a importância que ela tem em relação ao universo. Então, Cristo ele é muito mais importante do que as pessoas, então ele precisa ser representado maior. Os renascentistas, eles vão quebrar com essa ideia. Não, a gente precisa representar as coisas, se esforçar para representar o mundo, para copiar a realidade da forma como ela é. Então, o naturalismo, ele pode ser definido aí como um cuidado muito rigoroso em retratar o mundo da forma como ele é. Então, é como se você estivesse olhando para um quadro, você estava olhando para uma janela, você estava olhando para um espelho, você estava olhando para o que a gente chama de um retrato, né?
E a busca pelo naturalismo influenciou tanto a criação das pinturas renascentistas, quanto estimulou os estudos científicos, porque aí na área da pintura eles introduziram a paisagem, que não costumava ter, certo? Que é um componente muito importante, e eles também vão desenvolver, né, duas técnicas, que é a pintura a óleo e a pintura e a perspectiva, que é você parecer que tem um fundo, que a imagem tem um fundo. As imagens medievais pareciam que as pessoas tinham a espessura de uma folha de papel, tá? Com a pintura a óleo, eles conseguiram elaborar quadros com cores vivas, com cores mais próximas da realidade. Porque se a gente observar aquele primeiro quadro lá novamente, a gente vai ver que tem pouca diferença entre as cores. É laranja, marrom e não sei o que. Já no outro, eles conseguem cores que são muito próximas das cores que as coisas no mundo real elas possuem, tá? Uma segunda característica do Renascimento é o classicismo, né, que é a revalorização da cultura clássica, ou seja, da cultura, da ciência, da arte que os gregos e os romanos fizeram e que foram tomados como um modelo para a arte renascentista, certo? Então, eles vão utilizar conhecimentos geométricos, conhecimentos matemáticos, conhecimentos físicos, para poder fazer a obra de arte. Porque nessa época aqui, Renascimento e arte eram muito próximas uma da outra. O cara, para ele poder ser pintor, ele precisava conhecer a anatomia, precisava conhecer as partes do corpo para saber desenhar. E o cara que estava estudando ali o corpo, a anatomia, ele precisava pintar bem, porque ele precisava desenhar. Então, uma coisa estava próxima a outra nesse período. A arte estava muito próxima da ciência. Se vocês derem um Google aí e falar assim, quais as profissões ou quais os ofícios que Leonardo da Vinci teve, vai aparecer um monte, vai aparecer coisas ligadas à arte e coisas ligadas à ciência, porque as duas estavam muito próximas naquele período. Certo? Uma outra característica deles aí foi o hedonismo, né, que é a valorização do corpo, dos prazeres terrenos, o culto da beleza e da perfeição, né? Como eu falei para vocês, já na Idade Média, existia uma ideia de que as presenças das pessoas na Terra se dava em decorrência elas sofrerem para que elas pudessem expiar os seus pecados e depois elas fossem para o céu. Já no Renascimento, a ideia é que as pessoas vinham para a Terra para ser felizes e usufruir tudo que existia aqui ao seu benefício. Tá? Uma outra característica da arte renascentista é o antropocentrismo, que a gente já falou nessa aula, né, que é o interesse pelo ser humano. E, por último, aí, a última característica é o individualismo, que é a crença na capacidade de cada um de alcançar o sucesso ou o fracasso. Tá? Como eu falei para vocês em momentos anteriores, na Idade Média, tinha a ideia de que uma pessoa estava ligada ao seu grupo social. Então, ela só era importante se ela pertencesse ao todo. Na Idade Média, o destino do homem está ligado, no Renascimento, a importância da pessoa ela passa a ser a partir do seu mérito e do seu empenho individual, ou seja, cada um é responsável pelo seu próprio destino, cada um deve agir para poder criar, consolidar o seu destino. Como eu falei, é por isso que não se assinava as pinturas na Idade Média e por isso que se assinava as pinturas na época da Renascença, porque na Idade Média era uma obra coletiva, se valorizava o trabalho coletivo. E na época da Renascença, a sede pelo reconhecimento dos artistas, né? Então eles faziam obras grandiosas, cada vez mais bonitas, para conseguir nome, fama e fortuna, ok? E a última parte aí eu vou deixar com vocês, porque a aula já deve estar longa, nem sei mais quanto tempo que eu estou falando, mas não sei que não é pouco. A última parte aí é a arte renascentista. Então aqui, gente, eu quero que vocês pesquisem. Aqui de um lado da coluna a gente tem os artistas, do outro lado a gente tem os cientistas do período. Quero que vocês pesquisem aí 1, 2 obras de cada um desses artistas, observem as obras, tá? E escreva aqui o nome delas. E depois, em relação aos cientistas, vocês escrevam aí as características, o que eles defendiam, qual a teoria que eles criaram. A teoria do heliocentrismo, a teoria de que o sangue circula pelo corpo, ok? É simples, é um exercício bem simples, porque se eu ficar falando aqui, vou ficar mostrando a imagem e falar o nome, mostrar a teoria e falar o nome. Melhor vocês procurarem isso, porque
porque ela não se alonga, e isso fica uma coisa mais, a aula fica mais proativa para vocês não ficam tão passivos, só olhando, ouvindo e vendo a aula, né? Qualquer coisa me chama lá no grupo, que eu ajudo vocês.